Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Começar agradecendo a confiança e mais um convite da Verinha para estar aqui nessa noite, mais uma vez nessa casa. E o tema que nos traz aqui nessa noite é descontrole emocional. Suas causas e consequências. Tenho certeza que aqui nunca ninguém viu alguém em descontrole, né? Não. Todas as pessoas são bem controladas, calmas, tranquilas, né? Não sai fora do prumo. E no descontrole emocional, no caso nosso aqui, do estudo dessa noite, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte nós vamos ver a questão da ciência, da saúde. E depois, na segunda parte, a questão do mesmo tema, tá? Do descontrole emocional, em relação à nossa doutrina espírita. Até para fazer um comparativo. Então, para a gente realmente começar a entender, né? Quando você fala de descontrole emocional, o descontrole na realidade o que é? Né? É uma dificuldade de gerenciar as nossas reações. Qualquer um que tem dificuldade de gerenciar as reações, ele entra no descontrole. Né? Eu sei, tá? Porque eu, quando morei em São Paulo, eu achava que eu era o Mike Tyson, né? Que eu era totalmente descontrolado, né? Qualquer um que fazia alguma coisa errada na minha frente, eu mandava parar, porque eu ia bater nele, eu ia arrebentar a pessoa, né? Então, isso chama-se descontrole. Imagine se o rapaz para, se essa pessoa para, o que ia acontecer, né? Mas Deus é tão bom e meu instrutor é tão maravilhoso que ele falava assim, deixa eu correr lá no carro do outro e falar assim, ó, não para não que ele está armado. Aí a pessoa acreditava no meu instrutor e ia embora, né? Graças a Deus. Então o descontrole vem disso, né? E isso vem ocasionando algumas coisas, né? O estresse crônico, os traumas, tá? Os transtornos mentais, ansiedade, depressão, tudo isso codificado pelo CID, ou seja, pela saúde, né? Vai lá no médico, ele tem remédio específico para te passar, tem tratamento para isso, e logicamente as consequências desse descontrole emocional, né, inclui problemas de saúde física, com certeza, né? Por exemplo, taquicardia, né? Tem muita gente que chega a ter taquicardia. Eu, né, no meu caso, tive gastrite. Meu médico falava para mim, o dia que você curar aqui, você cura aqui. E eu olhava para ele e falava assim, mas que jeito, doutor? Não tem jeito de ser assim, não. Mas você precisa aprender. E também, além da saúde física, a saúde mental. Né? Que é óbvio, sim, que você vai aqueles isolamentos que você começa a fazer, isolamento físico, você não quer mais participar de nada, você quer ficar fechado. Tudo isso vem do descontrole emocional. Vou sempre reiterar, a ciência está aí provando tudo isso, que é dessa forma. Temos que tomar cuidado. Aí nós temos, então, o estresse crônico e exaustão, tá? São as rotinas intensas, sobrecarga de trabalho, o excesso de multitarefa, que isso, na verdade, esgotam a gente mentalmente também, tá? Que vai diminuindo a tolerância e vem a frustração. Tá lá, você vai no médico, o médico te ajuda. Os transtornos mentais, que são as condições como ansiedade, depressão, né, que afetam diretamente o funcionamento emocional, fazendo com que a gente nos altere no dia a dia. Os traumas emocionais. Vamos lá. Experiências marcantes negativas do passado, segundo a ciência, podem influenciar a nossa vida, né, de uma forma como as emoções são expressas no presente. O que a ciência fala? Se for no médico, eles vão procurar, quando o caso já está mais grave. Ele começa a investigar a tua vida. Então ele vai lá buscar como é que você viveu quando era criança, quando era jovem, adolescente, tá? E ele vem estudando. E a ciência nos mostra que, conforme foi a sua vida lá
lá atrás. Ela está refletindo aqui e agora. E aí, em cima disso, é que vão fazer os tratamentos para as pessoas tentarem se sair desses traumas, dessas condições de vida. Tá? Vem também a falta de inteligência emocional, que é a dificuldade de reconhecer e gerenciar, né, os próprios sentimentos, né? Como a raiva, a frustração, tá? Que são reações totalmente descontroladas, conforme eu disse. Tá? A falta de inteligência emocional. E isso daqui, quando a gente chega nesse esquema aqui, se a gente for ver só a parte material, vamos assim chamar, tá? A parte da ciência, nós temos que aprender também a ter o desconfiômetro de olhar para a gente, para dentro de mim e olhar e falar assim, bom, eu estou, tá, com falta de inteligência emocional, eu estou descontrolado. Aí, isso também traz o quê? Mudanças hormonais. São relacionadas, por exemplo, no caso das mulheres, no ciclo menstrual, na menopausa. Ela adianta, ela atrasa a menopausa. Tá? Tudo por quê? Cabeça, tá? Problema de tireoide, né? Tudo isso vai afetar o quê? O humor. Afeta o humor da pessoa. Então, essas mudanças hormonais, né, como essas aqui que eu estou citando aqui, e tantas outras, ela afeta o nosso humor. Porque nós ficamos sensíveis. Qualquer um de nós vai ficar sensíveis. E é óbvio que também, né, no descontrole emocional, também tem os fatores externos, né? Pessoa que perdeu o emprego, começa a sentir falta, começa a passar pela falta de dinheiro, falta financeira, dificuldade financeira, tá? É uma coisa natural. Pessoa que se separa e não está preparado para isso, são fatores externos, tá? Isso não está dentro de você. São coisas que vão acontecendo, que estão ao seu lado e que muitas das vezes afetam profundamente o ser humano, que é uma coisa que vamos chamar até de natural, né? E aí os fatores de desenvolvimento, tá? A forma como a pessoa foi criada, conforme os médicos vão lá estudar, acabei de falar, a forma como a pessoa foi criada, eles vão estudar para ver, Henrique, você quando era criança, você apanhava muito, tá? Então, isso está refletindo na sua vida hoje, por causa disso que você está passando aqui, vamos tentar fazer um paralelo com a vida lá de trás, com a vida daqui, né? O que eu vou falar eu não admito, tá? Sou bem claro em dizer, né? Mas quantas vezes a gente não vê aí um rapaz usando droga, por exemplo, e vai estudar por que ele está usando droga? É porque meu pai só trabalha, não me dá atenção. Eu olho para aquilo e falo assim, oi? Como é que é? Teu pai trabalha demais e você foi usar droga porque ele trabalha demais, que é para sustentar a casa, para manter a casa, seja com muito dinheiro ou com o dinheiro necessário. E você está usando droga para disso. Desculpe, eu, Henrique, não é a doutrina falando, né, sou eu não consigo concordar com isso, né, porque esse fato da gente sair fora no esquema desse de querer usar droga porque teve um problema lá atrás, não, eu tenho vontade de usar droga, eu estou propenso a usar e quero usar. Aí acaba se jogando a culpa no outro. Mas nos fatores de desenvolvimento aqui, a medicina estuda isso e entende dessa forma. Realmente, ele está passando por isso porque ele teve problema, ou então porque o pai batia demais, né? Porque você tem as duas vertentes nesse caso. Uma porque o pai era muito austero, né? Chegava até bater fisicamente, o outro porque o pai não dava atenção e trabalhava e tinha uma vida boa. Ela tinha uma vida regrada, boa? Tinha, tem, não, até hoje tem. Então, é meio difícil a gente conseguir entender algumas coisas que a medicina coloca nesse sentido, de aceitação. Mas está aí na medicina, mostrando para nós isso, esclarecendo que realmente tem condição de ser dessa forma, de acontecer dessa forma. Bom, aí vamos ver aqui, comprei aqui alguns sinais que nós precisamos ver para começar a desacelerar. Porque tudo isso, descontrole, porque você está numa vida acelerada. O ritmo da vida hoje é acelerado. Tá? Mesmo a pessoa muito pacato, tranquilo, o ritmo da vida é acelerado, porque não tem jeito. Sabe?
trabalhar, fazer, levar as crianças na escola, buscar neto na escola, pagar conta, salário que é curto, o dinheiro quando você não tem salário, mas você tem uma empresa, tem dificuldade. Então, tudo isso vai te levando a um descontrole. É automático, tá? Não é um ou outro. Nós sabemos que todos nós temos os nossos descontroles por fatores externos. É uma coisa que tem sim. Então aí nos sinais que nós precisamos ver para começar a desacelerar. Fadiga crônica. Nossa, eu não aguento mais. Eu estou estressado demais, eu não aguento mais. Né? Os problemas de pele. Pode me corrigir se estiver falando o nome errado, mas parece que aquele negócio começa rachado da pele, é psoríase, né? Se eu não me engano. É isso, né? Então, psoríase. Eu tenho um amigo, ele é comerciante, tem comércio no centro da cidade. Relotetor, ele chega lá e olha para a mão dele e fala, pô, cara, que é isso, cara? Ai, você sabe, eu tenso demais e os negócios não tá bom, o comércio tá ruim. E aí ele se estoura todo, né? Então, é problema de pele, né? Dificuldade de se concentrar. Você tem que olhar, eu estou com dificuldade de me concentrar agora? Eu era assim? Não, não era. Porque tem gente que tem dificuldade de concentrar, mas ele, desde criança, quando entrou no primeiro ano de escola, ele não conseguia concentrar. Aí é outro tratamento que tem que fazer, tá? Mas eu sou tão assim agitado que eu não tenho dificuldade de me concentrar, eu não consigo assistir um filme inteiro, eu não consigo entender o filme, eu pego um livro, eu não consigo ler, eu leio 5 páginas, 3 páginas, eu já tenho que parar porque eu não lembro mais que estava na primeira, e uma história, né? Eu já não consigo lembrar mais. Isso é dificuldade de se concentrar. Pensamentos ruins, tristes e ansiosos. Tudo bem, nós temos que dividir isso aqui, porque tem gente que é muito negativo. Ele não é estressado, mas ele é muito negativo. Não estou falando dessa pessoa agora. Mas, quando a gente está no descontrole, tudo para a gente tem problema. Tudo. Tá? Você convida a pessoa para sair para almoçar. Não, não vou sair para almoçar, porque esse restaurante que você vai, a comida é muito ruim, não presta, é muito caro, nós não podemos ir lá. Vamos viajar. Mas nós vamos viajar mesmo? Tudo isso, essa distância, nós vamos de carro. Você viu o que tem de acidente na rodovia? Cara, ontem aqui, ó, pertinho de nós, o carro capotou ali, morreu 3 pessoas. Pensamento negativo. Tudo para ele tem problema. Tudo tem tristeza, ele é ansioso demais. Isso vem do descontrole, tá? Insônia ou muito sono. Tá? A pessoa começa a passar por insônia, precisa ver por que está passando por insônia. Tá? Ou então aquele que não acorda de manhã nem a pau. Se deixar, se ninguém acordar, ele fica até 10, 11 horas da manhã dormindo. Isso também tem algum descontrole. Né? Não é normal. Tá? Dores de cabeça incessante. Você conversa com a pessoa 9 horas da manhã, tem dor. Você conversa com a pessoa meio-dia, tem dor. Você conversa às 6 horas da tarde, tem dor de cabeça. É incessante, não passa. Não passa. Ela está fazendo aquilo chegar, refletir com dor de cabeça. Desconforto abdominal frequente. Se me permite, Verinha, o que é o desconforto abdominal? O famoso pum, que você não consegue soltar, mas aí você não está conseguindo mesmo. Então vem esse descontrole abdominal, o negócio entra aqui dentro e não sai. Você não consegue. Olha só, ciência conseguiu descobrir isso. Vem o descontrole emocional, que nós praticamos isso, né? E o desequilíbrio emocional, juntamente com o estresse contínuo. Tem gente que você conversa e está estressado desde a manhã. É o famoso bom dia, só se for para você, né? Esse já é estressado na hora que acorda, ué, né? Porque nem bom dia ele pode dar, porque não existe graça nem em dar bom dia. Então, quando você vê que está no esquema desse, quando nós olharmos para nós, eu estou sentindo que eu estou chegando no esquema desse, eu tenho que parar, eu tenho que me analisar, eu tenho que olhar para mim e ver o que está acontecendo. Porque se a gente não consegue se analisar, olhar e sentir, espera um pouquinho, a vida inteira eu sou assim? Não era. Né? Eu comecei a ser assim depois que eu casei. Casei e a coisa começou a degringolar. Não aguento a minha mulher, que ela é muito brava, ela é muito chata. Bom, tá bom. Você tem um motivo, foi depois que você casou. Mas você está aumentando todas essas situações
só porque casou, então você está entrando no descontrole. Você pode ter um motivo, mas você está entrando no descontrole. Você precisa tomar cuidado, você precisa fazer alguma coisa. Então a ciência nos mostra tudo isso. Pois bem, então eu diria que na realidade, para nós, está na hora da gente começar a inserir Jesus na nossa vida. Está na hora da gente começar a ir para a casa espírita no dia de estudo para estudar Kardec. Está na hora da gente começar a se dedicar mais no nosso crescimento espiritual. Está na hora de buscar essa mudança de verdade. Porque quando a gente começa a estudar Kardec, é diferente de ler, a gente começa a modificar. Porque daí eu começo a entender e ver alguns erros que eu estou fazendo, estou praticando e que eu não conseguia notar. Porque a doutrina no estudo, ela vai nos mostrando isso. É automático. No estudo que você vai fazendo, você vai vendo, fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado. Quantas vezes eu falei isso quando eu comecei a estudar? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que eu estou vendo aqui agora, no estudo mostrando, ou mesmo até numa palestra, tá? Estou falando de palestra de gente boa, né? Silvio, Navarro, né? O pessoal que sabe fazer palestra, tá? Verinha eu não lembro mais, você faz palestra, Valinha? Ah, já fez, tá, já fez, né? Mas a Verinha falando, então você olha, você fala assim, ó, puxa vida, rapaz, mas não é possível. Estou com 300 anos dentro do centro espírita e eu nunca tinha pensado nisso. E tem muito que nós vamos aprendendo. Mas nós temos que olhar e falar assim, ó, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sabia disso. E em cima disso, buscar a nossa modificação. E como buscar a nossa modificação? Estudando. Estudando. Porque, veja, gente, se nós viemos para cá para se modificar, eu vim para cá, como todos vocês, os senhores que estão aqui, vieram para cá para se modificar. Quando nós estávamos lá, implorando para retornar para esse planeta, com um corpo físico aqui no planeta Terra, pedindo para nascer com aquelas pessoas, pedindo para se encontrar com aquelas outras, tá? Fazendo aquela teia, né, que eu precisava resgatar com pelo menos 100 pessoas, tá? Nós estávamos conversando com o nosso instrutor espiritual e cada um com a sua peculiaridade, mas todos nós, sem exceção, falamos assim, eu vou para lá agora porque eu vou me modificar. E como é que eu faço para eu modificar? Eu preciso aprender as coisas que eu estou fazendo errado. Porque tem vícios que nós estamos cometendo há mais de 1000 anos. 1000 é para ser educado, tá? Eu falei mais. Há mais de 1000 anos. E vício, todo mundo deve saber, que vício é uma coisa que a gente faz sem notar. Pelo menos as pessoas que fumam, diz que pega o cigarro do bolso, põe na boca e nem viu que fez isso. Por quê? Já é vício. Ele pega, acende o cigarro e nem vê fazer. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Tá? Então, vício é uma coisa que é assim mesmo. A gente faz e nem vê que está fazendo. Por quê? É o normal, é o normal, é o normal. Vai fazendo, sem ver. Então, eu ser agressivo, eu ser mal educado, não aquela por falta de educação que os pais me deram. Me deram. Mas esse mal educado que eu falo é outra coisa, tá? Pela agressividade, pelo nervosismo, né? Isso são coisas que a gente vem fazendo há, às vezes, centenas de milhares de anos. Então a gente nem nota que está fazendo. Então a gente tem que se atentar nesses ensinamentos que a doutrina nos traz para olhar para dentro da gente e dizer assim, oh, meu Deus, será que eu sou assim? Não precisa se autoacusar direto assim, não, se não tiver coragem, não precisa. Mas comece a dizer assim, será que eu sou assim? Tá? Porque daí, só de falar isso, já vai começar a querer
buscar se realmente tem essa modificação. Essa modificação a fazer, tá? Então tá bom, aí nós chegamos então sobre a visão espírita de tudo isso que nós falamos que a ciência vê, tá? Então sobre a visão espírita, né, o descontrole emocional não é apenas uma questão psicológica ou orgânica, né? Mas na realidade é sim o desequilíbrio profundo da alma, que reflete no corpo físico e no perispírito. É um desequilíbrio profundo da alma que reflete no corpo físico e no perispírito. A ciência não vê dessa forma, mas nós conseguimos ver dessa forma. Isso, normalmente, frequentemente, isso daí é originado por comportamentos equivocados do passado e do presente. Peraí, a medicina estava falando de coisa aqui do passado. O Henrique, quando era jovem, quando estava na juventude, quando era criança, mas a doutrina também está falando. Só que ela fala do passado e do presente. Então, para nós, presente é nessa vida. Então, eu posso sim trazer algumas influências para esse descontrole dessa vida. Claro que posso. Então, nós não estamos contra a ciência. Mas aqui a gente fala do passado, que é diferente o passado da ciência. O passado da ciência é quando eu era jovem. Passado nosso, da doutrina, vidas anteriores. Então eu trago isso de vidas anteriores. A gente tem que saber que a gente traz isso de vidas anteriores. Né? Porque eu fico pensando assim, Jesus, eu faço cada coisa que não tem motivo para eu fazer nessa vida. Veio de vidas anteriores. Claro que sim. Resgates que a gente tem, que você olha e fala assim, mas espera aí, por que está passando por isso? Isso vem de vidas anteriores, tá? Então, às vezes, o descontrole emocional que nós temos não é agora do presente, mas sim do passado, de vidas anteriores. Imagine que na outra vida a gente judiou demais de diversas pessoas, maltratou muito praticamente, né, durante a vida inteira. Então, chega aqui, nós temos que ter um resgate por isso. Nada passa desapercebido aos olhos do Pai, nem do nosso. Porque somos nós que programamos a nossa vida. Porque lá tem uma grande diferença, né? Aquilo que o Henrique coloca debaixo do tapete aqui, aquilo que o Henrique esconde da melhor pessoa que está na sua frente, lá o Henrique não vai esconder, não. E vai falar com naturalidade. Então lá eu exponho e é exposto tudo que eu fiz, de bom e de ruim, tá? Então, lá é outra conversa. Então, aí, o que eu vou fazer? O que nós fizemos? Bom, as minhas últimas encarnações eu fiz isso, isso, isso. E isso está latente no meu espírito e eu preciso resgatar. E para resgatar, eu vou ter que passar por algumas dificuldades. Que não são problemas, são soluções. São soluções de vida. Eu costumo dizer, quando alguém fala assim, esse probleminha que você teve aí, não, eu não tive problema nenhum. Aí a pessoa acha que eu vou achar ruim, porque está falando, porque eu ando de muleta, e eu já sou obrigado a falar correndo, né? Porque senão vai falar assim, vixe, esse daí é outro, né, daqueles que não pode falar nada, que ele já leva para o outro lado e quer brigar, e daqui a pouco vai procurar um outro advogado, porque ele mesmo não vai fazer para ele mesmo, vai procurar outro advogado, vai entrar com ação, porque eu falo assim, não, isso aqui não é problema para mim, isso aqui é solução para mim. Isso é uma coisa que eu pedi para ter como solução para eu ver se eu melhoro nessa. Porque as outras eu fui terrível demais. Então, uma das soluções que eu pedi de vida é vir andando dessa forma. Para eu melhorar um pouco agora. Já imaginou, eu falo, isso eu sei, né? Não sei porque vou atrás de descobrir. Eu não quero saber o que eu fiz na outra vida. Eu vou ficar sabendo depois que eu desencarnar. Provavelmente. Vou ficar sabendo depois. Mas hoje eu não quero saber. Não, você está louco, vou ficar sabendo hoje. Aí eu olho para minha filha, eu matei ela na outra vida. Eu vou ficar olhando para, nossa, eu matei essa menina na outra vida. Aí é o pior, eu vou ver na outra vida, minha mulher me matou na outra vida. Aí ela está do meu lado, eu falo assim, essa caninana maldita já me matou na outra vida
Se ela está pensando que vai me matar agora, eu mato ela primeiro, né? Então eu não quero ficar sabendo da outra vida hoje. Eu não tenho condição psicológica para ficar sabendo, de jeito nenhum. Tá? Mas lá eu vou ficar sabendo. Tá? Então veja, eu fiz algumas coisas que eu tinha que me barrar fisicamente para não fazer de novo. Isso é problema? Claro que não. Então isso é solução de vida. Essa é até uma ideia que eu dou para os senhores. Se um dia aparecer uma doença no seu corpo, não trate isso como um problema. Trate isso como solução. Ah, você está louco? Uma doença no meu corpo, eu vou sofrer, vai doer, eu tenho que operar, eu tenho que tomar injeção, tenho que fazer tratamento, isso é chato. Claro que é. Claro que é. Mas quem mandou lá atrás fazer coisa errada? Fez coisa errada lá, pediu para vir passar por isso daqui. É assim que funciona. Tem que melhorar nessa. Porque senão vai ter outra que vai passar por isso de novo. É só parar para pensar. Nós, espíritas, não temos mais essa condição de não aceitar uma doença. Nós não temos mais essa condição. Porque nós já sabemos de tudo. Era uma maravilha quando eu não tinha adentrado nessas coisas aqui chamado centro espírita. Era uma maravilha. Eu estava lá de fora, eu fazia minhas coisas, de vez em quando eu falava assim, não, isso aqui minha mãe paga para mim, isso aqui é coisa que meu pai pode deixar, meu pai me protege disso daqui. Até entrar aqui e vem uns débeis mentais malucos aqui na frente e começa a falar assim, olha aqui, tudo que nós vamos fazer aqui que é indevido, nós propriamente vamos ter que resgatar por isso. Aí eu comecei a ouvir um, ouvir dois, falei assim, eu não vou voltar mais aqui. Eu não vou entrar mais aqui. Porque estava uma maravilha, minha mãe, meu pai pagava para mim, agora vem um débil mental desse falar que tudo que eu estou fazendo, eu que tenho que pagar, esse cara está louco? E aí você começa a prestar atenção nisso e começa a estudar. E aí você começa a entender que é assim que funciona. Senão Deus não existe. Senão Deus é um nada. Se nós não tivermos outras vidas, Deus para mim é um ser inexpressível. É um ser que não serve para nada, se nós não tivermos outras vidas. Por que ele deixou eu vir aqui andando de muleta e vocês não? Por que eu tenho que sofrer dores e vocês não? Só as outras vidas, a pluralidade de existência que vai me consolar e saber entender. E é por isso, cara. Foi você que pediu isso. E pediu por quê? Porque você precisa melhorar. Então, bendita a doutrina espírita, né? Que vem esclarecer essas coisas para nós, assim, de uma forma que você fica assim, até pedindo perdão para Deus. Né, com todas as dores que tem, você vai pedir mais uma vez perdão a Deus, porque eu não quero saber, mas raciocina bem o que eu fiz. Né, eu lá de domingo, a Silvia de vez em quando ela vai lá, ela vê, minhas aberturas lá, parece doido falando, né? Eu conto pro pessoal lá o seguinte, gente, comigo é o seguinte, na outra vida, eu pendurava as pessoas de ponta cabeça nas árvores, tá? Pegava um galho bem forte e batia neles, até ver o sangue sair de verdade assim, tá? Aí quando desencarnei, fui para lá, vi o que eu fiz, falei assim, ó, vamos substituir todos aqueles pau que eu pegava batendo no povo, me dá um par de muleta para eu andar de muleta, que é para substituir o pau que eu batia neles. Tá? Agora eu bato de muleta, claro, né? Óbvio que sim, né? Ora, né? E antigamente era muleta de madeira, né? Vocês lembram disso? Não tinha muleta de alumínio, era de madeira, tá? Mais pesada, né? Aí era melhor quando eu batia de muleta de madeira, né? Agora bate isso aqui dobra, amassa e tal, né? Às vezes faz um furinho na cabeça, mas, ó, gente, coisa normal, tá? Não liga pra isso não, né? Não liga pra isso não, tá? Então, veja, é assim. Alguma coisa eu fiz lá atrás. Então, eu vou me deixar levar pelo descontrole hoje? Não posso deixar. Eu sei que eu sou agitado, eu sei que eu sou nervoso até, mas isso vai até certo ponto. Quando dá o estalo, eu falo assim, opa, para aí. Né? Hoje eu já não mando mais os caras parar quando faz besteira na minha frente, né?
Hoje, quando eu vejo a mulher dirigindo na minha frente, não, desculpa, quando eu vejo um carro fazendo coisa errada na minha frente, tá? Eu tento, né, não gritar, eu grito só interiormente. Você vê que a gente vai melhorando aos poucos, porque antigamente era de vidro aberto, buzina e mão para fora mandando parar. Hoje eu já não abro mais o vidro, né? Eu mantenho o vidro fechado, não buzino mais, mas eu fico por dentro assim, ó. Não é possível que faça uma besteira dessa no trânsito, dá vontade de matar uma pessoa dessa. Estou melhorando. Eu estou melhorando. Tá? Para quem queria parar o outro para poder brigar, eu vidro fechado, não deixa a pessoa ver que eu estou nervoso. Tá? Não deixo ver. Né? Eu falo aqui comigo sozinho. Tá? E outro dia até um amigo que me conhece falou assim, ó, rapaz, você não xingou o cara da frente, não buzinou ainda com tudo isso que está fazendo? Eu falei assim, você vê como a coisa vai modificando, né? Então aí eu me peguei nesse momento que eu vi fazendo e fui suportando numa boa, tanto que chamou a atenção dele, que me conhecia, né? Me conhece em São Paulo até, me conhecia, sabe como é que eu era. Isso são coisas que nós devemos fazer, tá? Tem certas coisas que não tem a vara do condão lá, tá? A varinha mágica, que bateu na cabeça, no outro dia você acorda diferente. Não. É esforço repetitivo para modificar, tá? Então vamos lá. Aí nós temos as causas espirituais e morais. Nós estamos vendo descontrole emocional. Então, nas causas espirituais e morais, nós vamos ver doenças da alma. Tá? O descontrole emocional é considerado uma doença da alma. Na verdade, um desajuste moral, tá? Que muitas vezes é nascido do distanciamento da criatura com a essência divina. E quando ele faz isso, o que ele foca? Ele foca só no material. O que é distanciamento da essência divina? Você esquece Deus. Nós esquecemos Jesus. Nós não damos valor aos seus ensinamentos. Ah, mas ele é espírito, ele vai no centro. Vai. Mas vai no centro, mas não coloca em prática no seu dia a dia. Porque, me perdoe de novo, Verinha, segunda vez já. Se alguém está achando que vai vir aqui no centro tomar passe, porque isso aí vai salvar a tua vida, larga a mão. Não vou falar para ficar em casa, porque eu tenho medo que amanhã, na segunda-feira, vem só 50%, tá? Mas, larga a mão. O passe realinha o nosso perispírito. O passe nos dá fluido, vitais para nós. Mas somos nós que temos que fazer valer isso lá fora. O passe não vai me pegar assim, levantar, sair flutuando, igual eu brinco lá. Eu falo assim, ó, gente, a melhor coisa para mim é vir no Chico de domingo. Eu tô vendo um dia que eu vou sair daqui, abrir a muleta assim, vai virar asa e eu vou sair voando. De tão feliz que eu saio daqui. Tá bom, isso é só brincadeira. Então o passe não vai fazer isso nem comigo, nem com ninguém. O passe vai me dar força. Só que essa força eu tenho que colocar em prática com as minhas atitudes, com os meus atos, com os meus pensamentos. Então ele me dá força para saber, a hora que chegar ali fora, você para de brigar com os outros no trânsito. A hora que chegar em casa, aguenta a caninana, porque a caninana está aí para te melhorar, tá? Você quando pediu para casar com ela, era para ela melhorar você. Ela fala, tá? Que sou eu que estou evoluindo ela, porque sou eu o problema. Eu sei que não sou, porque eu sou muito bonzinho. Vocês estão rindo do quê? Para! Eu sou muito bonzinho. Caninana é ela, né? Então eu falo, graças a Deus que eu tenho você, porque quando eu sair daqui, eu vou para o céu. Ela fala, eu vou para o céu melhor ainda. Né? Ela falava isso até eu falar assim, você sabe o que é céu? Né? Céu, um lugar legal. Eu falei, não. Céu é centro espírita do umbral, tá? Então eu vou para o céu, eu vou para o centro espírita lá no umbral, eu com certeza, se Deus quiser, eu quero continuar frequentando o centro lá, ver se eu melhoro, tá? Aí nós vemos também, em cima do caminho para o equilíbrio, reforma íntima. A transformação moral e o esforço constante para corrigir os nossos instintos agressivos e a ociosidade mental são essenciais. A ociosidade mental. Quanta gente hoje não passa o dia perdendo tempo, isso é ociosidade mental, no celular,
na rede social, só vendo a vida dos outros. Passa o dia. Você abrir, olhar, eu também abro, tá? Eu olho. Você abrir, olhar e voltar a trabalhar, voltar a fazer outras coisas, é uma coisa. Mas você perder 5, 10 horas por dia para ficar vendo rede social, acorde. Não estou dando duro em ninguém, não. Tá? Pelo amor de Deus, hein? Não tem idade aqui para isso. Eu estou com meus 20 anos, vocês estão mais que eu. Tá? Então, acorde. Está tendo algum problema. Tem que se tocar. Isso está fazendo mal para a vida espiritual. Aqui agora não dá para ver. Aqui agora não vai notar. Mas, viu o que eu falei agora há pouco? Quando nós estiver passando por umas coisas dessa, a gente tem que olhar para a gente e falar assim, ó, será que eu sou assim? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou deixando de ter isso? Nós temos que parar e perguntar para nós mesmos. Com todo respeito, nós não precisamos ir no psicólogo, seja lá onde for, para ele falar assim, ó, sabe por que você está nesse descontrole? Porque você está falando para mim que você passa 8 horas por dia na vida social, isso está te fazendo mal. Não precisa, você não precisa gastar dinheiro para isso. Não estou falando para ninguém não ir lá no psicólogo, terapeuta, seja lá o nome que quiser dar, tá? Não estou falando para ninguém não ir. Mas não precisa ir lá para ele te mostrar coisa que está muito fácil de ver. Ociosidade, está procurando a ociosidade e isso precisa de quê? A doutrina nos explica. Reforma íntima. E a reforma íntima nós temos que fazer de uma forma em que eu tenho que conhecer os ensinamentos doutrinários, de preferência. Porque se eu não conheço, eu vou continuar falando que eu estou certo naquilo que eu estou fazendo errado. É assim que funciona. Se eu não conheço, eu vou continuar olhando para mim e falando assim, mas isso daqui não tem problema, isso aqui eu sempre fiz. Eu passei a vida fazendo isso. Passou a vida errado. E vai continuar fazendo errado só porque você passou a vida inteira fazendo isso? Agora chegou um livro aí para te ensinar que você está fazendo errado. Você vai entrar no descontrole emocional já já. Por isso, por essa ociosidade. Ainda no caminho para o equilíbrio. Autoconhecimento e foco no agora. O controle psicoemocional está dentro de cada um. Tem que estar dentro de mim o meu controle. Eu não posso querer buscar o controle aqui fora. É meu controle, controle psicoemocional. Sou eu que tenho que reger a minha vida. Tá bom, de vez em quando precisa procurar alguém para orientar? Tá. Esse alguém pode ser os estudos da doutrina espírita, tá? Vamos pensar por isso daí também. Então, parar de condicionar a própria felicidade às circunstâncias externas é crucial. É crucial parar. Porque nós colocamos a culpa em tudo. Não falei agora do rapaz que usa droga porque o pai dele trabalha muito? Está colocando a culpa numa outra pessoa e ele não está tendo o controle psicoemocional para não usar drogas. Olha que coisa. A doutrina nos mostra isso com muita clareza. Por isso que eu disse lá atrás, quando eu falei assim, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não aceito. Eu não aceito. Porque a doutrina está clara em mostrar isso para nós. Basta estudar um pouco mais. Se bem que, me vem à memória aqui, segunda passada não, segunda retrasada, hoje é nosso dia de trabalho mediúnico lá, estou eu lá trocando ideia com o espírito, porque lá não tem doutrinador, né? Porque quem sou eu para doutrinar um espírito? Lá tem troca de ideia. E aí o espírito começa a falar e começa a reclamar de uma pessoa para mim, quando ele se conscientizou que ele estava desencarnado e que aquilo que estava passando, na realidade, eu falei assim, isso aí faz parte do que nós chamamos de umbral, e ele não sabia nada disso, isso não existia. E aí ele pega e fala assim, mas meu pastor nunca falou isso para mim, ele falava o contrário, que eu ia ficar sentado à direita de Deus Pai. E aí ele começou a querer bater no pastor. Aí eu comecei a querer brigar com o espírito, porque lá eu sou assim, né? Eu brigo até com o espírito, tá? Comecei a brigar com o espírito, falei assim, não, pera um minutinho, com todo respeito, eu não conheço o seu pastor, não sei nem de quem o senhor está falando, mas o senhor não pode falar mal dele aqui para mim, não. Porque ele ensinou para o senhor o caminho da Bíblia, não ensinou? Ele lia a Bíblia lá para nós e falava que tinha que ser assim, assim, assado, e não é nada disso aqui. Falei, muito bem.
ele ensinou. O senhor foi estudar? O senhor foi procurar no seu tempo, que tinha vago, estudar, para saber e entender como é que funcionam as coisas? Ele falou, o senhor acreditou. Então agora o senhor não pode pôr a culpa nele, não. Então o senhor tinha tempo para estudar, o senhor não quis estudar. O senhor está querendo tirar a sua culpa agora, o seu erro, e jogar lá no pastor que te ensinou. Desculpe, mas eu não vou concordar com o senhor. E aí nós começamos quase que bater boca por causa disso, porque ele continuou falando que o pastor era culpado dele, assim, até que no final, depois de uma longa conversa que nós tivemos, ele falou assim, eu até consigo entender o que o senhor está falando. Realmente, eles estão falando aqui que eu devia ter pelo menos pego a Bíblia em casa e estudado. Eu nunca abri a Bíblia para ler. Né? Então você vê, tem algumas coisas que não dá para terceirizar a culpa para os outros, nem depois de desencarnado, porque vai pegar um Henrique maluco um dia aí num trabalho mediúnico desse, e o maluco do Henrique vai querer bater boca com o espírito e falar que ele está errado mesmo assim. Então, o autocontrole, o controle psicoemocional, nós temos que ter ele como sendo nosso, da minha cabeça, do meu jeito de viver. Ora, para eu fazer da melhor forma possível, eu tenho que estudar. Eu tenho que aprender. Vamos dar um exemplo para entender? Venho aqui dar aula de matemática quântica para os senhores. Não sei nada disso. E eu venho aqui me meter a besta de querer dar aula para os senhores. Eu só vou falar besteira. Eu vou pegar o livro lá de matemática, vou começar a ler e falar besteira. Por quê? Porque eu não conheço. A vida também é assim. Nós precisamos estudar um pouco mais para entender como é que funciona, para aí sim eu olhar e falar assim, ó, bom, agora eu consigo entender. Então esse controle psicoemocional que eu tenho de mim, eu estou fazendo agora num caminho melhor, num caminho mais certo, tá? Mas aí eu estudei, aí eu aprendi. Aí agora eu sei como modificar os meus pensamentos negativos e ruins para os pensamentos positivos com coisas boas. Vai ser 100%? 100% pode ser que não, é difícil. Tem gente que vai conseguir. Eu, com certeza, 100% ainda não dá para ser. Mas dá para a gente correr atrás e fazer uma coisa melhor, estudando, levando a sério. Tá? E nós temos diversas formas de estudar. Uma palestra, depois fazer algumas consultas para ver o que foi que o palestrante falou, no dia de estudo da Casa Espírita, no Evangelho no Lar. Tudo isso são coisas que dá para, são tempos, perdão, que dá para a gente ir estudando para ir aprendendo um pouco mais, para ter essa modificação que nós precisamos na nossa vida. Tá? Então veja, no caminho para o equilíbrio, ação no bem. Nós temos que fazer o quê? Utilizar a nossa energia emocional para o trabalho edificante e o auxílio ao próximo para poder dissipar essas coisas boas nossas. Então, quando eu trabalho numa ação no bem, eu estou crescendo espiritualmente, eu me elevo, eu me ajudo, e isso melhora o meu espírito, melhora o meu perispírito, que vai melhorando os meus pensamentos. Porque quando nós começamos a trabalhar na ação do bem, propriamente dito, seja lá o que for que nós temos que fazer, visitar doente no hospital, fazer sopa no centro espírita, visitar as pessoas, fazer passe na casa das pessoas que nós sabemos que estão doentes, ou que precisam, que não pode sair de casa. Olha, tem uma gama enorme de trabalhos no bem que dá para a gente fazer. Tá? Dá para fazer uma palestra aqui contando tudo que dá para a gente fazer. Então, a ação no bem é uma coisa que nos faz bem, que melhora o nosso espírito, melhora a nossa cabeça, melhora o nosso dia, melhora o nosso mês, o nosso ano e vai melhorar a nossa vida. Olha que coisa boa. Mas nós temos que nos dedicar. Nós temos que fazer sem aquele detalhe. Vamos dizer que vai vir participar aqui, fazer sopa. Tá? Hoje é dia de eu ir lá ajudar no centro a fazer sopa. Oi? Dessa forma que você falou, vamos fazer o seguinte, fica em casa, ora, vai a semana que vem com o coração.
Você ir lá por obrigação, porque hoje é dia de ir lá no centro fazer sopa, fica em casa hoje. Comece a orar hoje, né? O tempo que você vai ficar lá, ia ficar lá o quê? Das 7 até as 10 da manhã? Fica das 7 às 10 orando, pedindo para Deus para te dar força, para te dar luz, para você ficar mais calmo, para você entender mais. Pede luz de inteligência, que é o que eu mais peço para mim. Né? Eu sei que vem pouca, mas eu peço todo dia luz de inteligência para mim, tá? Para começar a aprender. Essa ação no bem que eu estou falando é de coração. É ir fazer de coração. Tá? Você pode até ir pelas primeiras vezes, assim, meio que, né, meio fechado, tal, não sabe como é que é, mas começou a trabalhar, faça com amor, faça com o coração. Se dedique sabendo que você não está fazendo porque está auxiliando os outros, está auxiliando a si próprio. E para eu me auxiliar nisso, eu tenho que fazer com amor. Mas também, se for querer sair de casa, bom, hoje é meu dia, eu vou com muito amor lá no centro, porque eu preciso fazer isso daí, porque eu quero um lugar melhor no céu. Ó, não é dessa forma também. Nossa, mas é tão complicado assim, ansando bem? Não, não é. É só sair trabalhar despretensiosamente. A palavra é essa. Fazer com amor, despretensiosamente. Fazer de uma forma que seja gostoso trabalhar. É simples assim. Aí você está fazendo com o coração. Aí você não está fazendo a troca. Porque tem certos lugares por aí, tá? Você tem que dar um dinheiro e tem que fazer tal coisa, porque isso está comprando um espaço lá no céu. E aí chega lá no céu, não tem o espaço, não comprou, mas eu paguei, aí quer brigar com quem? Com quem pegou o meu dinheiro, com quem falou que eu tinha que vir aqui lavar o chão porque estava comprando espaço lá no céu. Não é dessa forma, é de outro jeito. E a doutrina espírita nos explica isso tão bem, tá? Por isso que eu brinquei aqui, ó, quando eu não vinha dessa bendita doutrina espírita, é uma maravilha, que eu fazia as coisas e ninguém podia falar nada. Hoje não, hoje nós sabemos que eu tenho que trabalhar para melhorar, mas o trabalhar com carinho, com amor. Né? O dia que eu tiver que sair de casa e falar assim, ó, meu Deus do céu, segunda-feira, cara, tem que ir lá porque essa bendita Vera me chamou para ir fazer palestra lá. Eu estou afim de ficar aqui para assistir o jogo do Corinthians. Eu não sou corintiano, não. Tá? Ficar aqui para assistir o jogo do Corinthians, não. Tem que ir lá para atender a Vera. Por que eu não falei não para ela? Ó, o dia que eu falar isso... Bom, primeiro, o que vai começar a acontecer? Eu vou chegar aqui e já começar a falar só coisa errada. Porque eles vão me cortar. Eles vão me impedir. E aí eu começo a falar mal, não que eu fale bem, mas eu começo a falar pior ainda do que eu já falo, tá? E começa a ficar coisa horrível, que realmente a Vera vai falar assim, não, o Henrique não dá para chamar mais não. Chamei 2 vezes e aqui falou tanta asneira que eu não vou chamar mais não. E é assim, vai sendo cortado. E aí não tem mais o que fazer. É assim que funciona. Então nós temos que fazer, as coisas que nós vamos fazer, nós temos que fazer com amor, com carinho, tá? Então vamos ver aqui um texto de Joana de Ângeles, logicamente por Divaldo, que ela nos fala sobre esse descontrole. Então ela diz assim, ó, que o descontrole, muitas vezes, é um vício mental. Viu que eu estava falando aqui? De anos a fio. É um vício mental. E que as soberanas leis da justiça divina sempre alcançam os infratores para o aprendizado. Ela vai sempre encontrar os infratores para o aprendizado. Eu já fui encontrado. O objetivo é, portanto, a conscientização e o amor para alcançar a harmonia interior. Ora, então o objetivo é a conscientização. Eu estou falando, tem que estudar, entender para saber o que está fazendo. Tá? A conscientização e o amor, a dedicação, fazer as coisas com carinho, com amor, para alcançar a harmonia interior. Ora, a Joana simplificou aqui numa frase, né, numa sentença bem curtinha, aquilo que eu estou aqui há, sei lá, meia hora, 40 minutos, 1 hora aqui falando. Tá? Olha, conscientize-se no amor e trabalhe no bem. É isso. Faça isso com carinho, com amor, com dedicação e serás recompensado pela luz divina. Aí sim eu vou ser recompensado pela luz divina. Eu preciso de dedicar-me, eu preciso fazer as coisas com carinho, de verdade, com amor de verdade, sem esperar a troca, tá?
Porque é a mesma coisa aparece, sair daqui agora, essa velhinha não fala para mim, nossa, você fez uma palestra linda, eu não volto mais. Para! Eu estou querendo troca pelo meu trabalho, para com isso. De jeito nenhum. Nós temos que saber que dedicação é despretensiosa, mas com amor. Assim funciona. E aí nós vemos, só para finalizar, a ciência fala umas coisas igual nós falamos, só que nós já entendemos que as coisas podem vir de outras vidas e que eu tenho que entender isso para poder começar a buscar essa cura interior, que é a reforma íntima, e eu curando-me, eu começo a ser outra pessoa muito melhor do que quando eu cheguei aqui. Que nós possamos parar e pensar nisso para fazer a nossa mudança verdadeira que nós tanto necessitamos para a nossa vida, para realmente chegar no plano espiritual de uma forma bem melhor do que quando de lá nós saímos. Que Jesus nos ilumine e proteja hoje e sempre. Muito obrigado, viu, senhores?